Se eu desligar a câmera, como é que vocês vão ver o quadro? Bom, vamos voltando. Estamos estudando função exponencial. A gente mostrou a definição, que essa função é definida dos reais nos reais. Sempre essa definição, ela nos dá f de x igual a A, onde essa A é a base e ela precisa ser positiva e diferente de 1. Toda vez que o meu A for maior que 1, eu tenho uma função crescente. Quando ela está entre o 0 e o 1, eu tenho uma função decrescente. Pode continuar, querida. Aí a gente tem aqui o gráfico da função exponencial. Esse primeiro gráfico, uma linha que sobe, ó, a linha subindo, função crescente, para A maior que 1. E a linha descendo, a função decrescente, para A entre o 0 e o 1. Lembrem-se que eu falei desde o início que o meu A não pode ser negativo. O que isso significa? Que a minha função, e nem igual a 1, a minha função, o meu gráfico, não toca o eixo X, a função exponencial não tem zero da função. Anotem isso, que é muito importante. De vez em quando tem umas pegadinhas nas provas externas que exigem muito da gente certos macetes. Então, a função exponencial não tem zero da função. O gráfico não toca o eixo X. Tudo bem até aí, galera? Se o A for maior que 1, função crescente. Se a base for entre 0 e 1, função decrescente. Para definir que a minha função é exponencial, eu tenho que ter a incógnita x no expoente da base. Até aí, alguém quer perguntar? Pode tocar o barco, Ed. Até aqui eu não vi nenhuma pergunta. Pronto. Aí aqui vem como a gente desenha, como traça um gráfico de uma função exponencial. Por exemplo, a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Da mesma forma que as outras funções, eu atribuo valores próximos de zero no x e vou resolver a minha função. Aqui eu atribuí menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para x igual a menos 2, o que é que a gente vai ter? 2 elevado a menos 2. Aí, se eu vou ter 2 elevado a menos 2, eu vou trabalhar as propriedades de potência que a gente viu nesse instante. Ó, 2 a menos 2 é o inverso da base. 1 sobre 2, a ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. 2 a menos 2, 1 quarto. Da mesma forma que 2 a menos 1 é 1 meio. 2 a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1. Toda vez que o meu expoente for negativo, eu faço o inverso da base. Então, vou ter 1 meio. Aí vem, ó, 2, quando x for 0, 2 elevado a 0, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, vai ser 0 e 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. E aí vocês têm o gráfico da função. Ó, você desenha um plano cartesiano. E nesse plano cartesiano vai marcar os pontos. Menos 2 para 1 quarto. Veja que ele pegou o eixo y e dividiu em várias partes. Do 1 até o 0, ele traçou aqui, ó, o 0,5 no meio. E a metade de 0,5, 1 quarto. Aí foi marcando os pontos. Menos 2 para 1 quarto. Menos 1 para 1 meio do y. 0 e 1. Aí vocês podem observar, gente, que eu falei que não tem o zero da função, ou seja, não toca no x. Não tem o valor de x para y igual a 0. Mas tem o valor de y quando x for 0, que é onde toca no eixo y. A função exponencial toca no y, mas não toca no x. Beleza? Posso continuar? Aí, olha, o 1 e o 2, e o 2 e o 4. O que é o gráfico da função? Wesley, se você tiver com o mouse, passa o mouse no gráfico aí, por favor, que é esta linha, a linha vermelha. A curva desde o menos 2, isso. Vai mais longe que o menos 2. Passa, vai passando
não toca no x, vai arrastando isso. Ó, ela é infinita, ela tende ao infinito, infinito, negativo do x, mas não toca no eixo x. Até aí, eu posso continuar? Quem é o domínio da função exponencial? Os reais. Quem é a imagem? Os reais, asterisco positivo. O que é que isso significa, professora? Que não toca o x, que não ultrapassa os valores de y negativo. Então, minha imagem não tem zero, real não tem zero, no y, e só tem valores positivos. No x pode ter valor negativo, mas no y não vai ter. Tem alguma pergunta, gente, que eu já falei demais? Tem pergunta no chat? Nada? Pronto. Agora vamos ao próximo gráfico. Este outro gráfico, ele demonstra como traçar uma função exponencial decrescente. Observe que essa daí é o contrário da outra. É uma função f de x ou y, onde 1/2 elevado a x, ou seja, ela agora é 0,5, porque 1/2 é 0,5, e está entre o 0 e o 1. Da mesma forma, foi feito, ó, atribuindo valores negativos e positivos para o x próximos do zero. Aí ele foi feito aí, gente, a mesma coisa que eu fiz nesse instante. Eu vou fazer só esses dois aí, ó, para vocês pegarem. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 1/2 elevado a menos 2. Quando x for menos 2, quanto vai ser o y? Ó, tá negativo. Se o expoente é negativo, eu faço o inverso da base. Então, vai ser 2 sobre 1 elevado a 2. Troca o sinal negativo pelo inverso da base. Ora, eu não preciso deixar o 1 no denominador. Então, 2 ao quadrado, 4. Por isso é que a função é 1/2 elevado a x, ela vai descendo. Ó. 1/2, quando x for menos 2, 4. Quando for menos 1, 2. Se vocês observarem, é o contrário da outra. Quando x for 1, 1/2. E quando x for 2, 1/4. Porque 1/2 elevado a 2, 1/4. Da mesma forma, de novo, Wesley, encosta o mouse no gráfico. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. O gráfico da função exponencial é uma curva que não toca o eixo x. Ela tende a zero, ela não encosta no zero. Pode descer, vai descendo, 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 mas não encosta na linha do x. Tende ao infinito, nesse caso, infinito positivo, porque é a função decrescente. Então, a imagem dela é os reais asterisco, ou seja, não tem o zero da função, e só atribui valores positivos para a imagem. O y não tem valor negativo. Toda vez que vocês verem um gráfico que passar para o y, for uma curva que passar para o y não é exponencial, é uma logarítmica. O que foi que ela disse aqui? Por causa de quem? Eu vou pedir para a Kailane tirar uma foto e mandar para vocês do quadro. Vocês seguram na tela e vai aparecer na telinha que vocês querem fixar. E aparece fixar. Pois é, a gente vai tentando ver o que é que dá para fazer, tá bom? Daqui a pouco eu pergunto para a Simone se eu posso tirar um pouquinho da aula dela. Vai, querida. Vai ali. Isso. Aí aqui tem. Quais são as aplicações? Onde é que nós vamos estudar a função exponencial? Agora vem a parte boa. Onde é que arrocha lá no Enem? Olha aí, ó. Matemática financeira, no cálculo de juros compostos que você já estudaram. Biologia, multiplicação de bactérias e vírus. Química, decaimento radioativo. A função exponencial expressa um crescimento ou um decrescimento característico de alguns fenômenos da natureza. E agora, com esses gráficos que nós estamos estudando, com a população toda infectada com o vírus do coronavírus, aqueles gráficos todos são feitos em forma de função exponencial, infelizmente. Pode tocar o barco. Vai, Ué.
Aí tem um exemplo de como aplicar na matemática financeira. Ainda bem que eu trouxe para vocês os exercícios tudo resolvido para vocês tentarem fazer em casa. Olha só. Mercado financeiro, juro composto. Antônio aplica 15 mil reais sem fazer novos aportes em títulos de tesouros direto Selic de uma taxa anual de 0,50% ao ano. A primeira pergunta: qual será o saldo no final de 12 meses? Ou seja, de um ano. E a letra B: qual é o montante a ser resgatado após 3 anos? Pela fórmula de juro composto que vocês já estudaram, graças a Deus, já? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, posso arrochar. Onde C é o capital, M é o montante, I é a taxa e T é o tempo. Lembrando que essa taxa tem que ser sempre em decimal e a unidade de medida trabalhada, tanto na taxa quanto no tempo, precisa ser a mesma. Tudo bem aí, gente? De boa? Galerinha? Ok. Aí vem aqui, como resolver? A letra A, eu quero saber qual vai ser o montante após 12 meses, ou seja, após um ano. Eu vou transformar 12 meses em um ano e a minha taxa de 6,5% ao ano é em porcentagem de decimais. Você vai ter que fazer, toda vez que tem porcentagem, você coloca 2 casas decimais para trás. Ó. A vírgula estava entre o 6 e o 5, ela vai 2 casas para trás. Por favor, Wesley, vai mexendo com o mouse lá na taxa para mostrar o deslocamento da vírgula. Isso. Ó, 2 casas decimais. Porcentagem quer dizer dividir por 100. Os meninos do terceiro B também estudaram matemática financeira, juro composto? Por favor. Ramon, estudaram, Ramon? Mariana, vocês estudaram juro compostos? Estudamos sim, Cícera. Então, eu posso continuar, tudo bem? Eu posso só mostrar a aplicação da exponencial aqui. Onde é que eu uso a exponencial? Quando o meu tempo foi côgnita. Isso é mostrar uma função exponencial. Vai girando lá na fórmula, por favor. Isso. Aqui ela é exponencial. Quando você já conhece o montante, o capital e a taxa e precisa descobrir o tempo, eu tenho uma aplicação da exponencial. Aqui na hora de fazer as contas, então não vou me prolongar muito, porque o tempo é um ano, vocês vão resolver do jeito que o professor ensinou para vocês. E na letra B, substitui o T por 3. Se fosse o caso que a gente não soubesse a quantidade de anos, aí a gente estudaria em exponencial. Pode ir para frente, Ed. Aqui nós vemos mais uma aplicação. Considere que após atingir 110 metros de escavação, encontrou-se uma camada diferente de rochas e a perfuradora precisou trocar por uma nova máquina, mais adequada do tipo de trabalho a ser feito. Considere também a profundidade da escavação do túnel após a troca da perfuradora em metros, que seja dada por essa função. P de T igual a 110 mais 2 elevado a T. Olha o expoente T, olha o mouse no T, o Égila. Esse T aí é a minha incógnita, ou seja, a minha variável. Toda vez que eu tiver uma letra no expoente, eu tenho uma função exponencial, onde T representa o número de semanas de escavação da nova perfuradora. Letra A, qual a profundidade do túnel? Na quinta semana, então eu vou pegar o T e substituir por 5. E letra B, quantas semanas a nova perfuradora precisou para atingir profundamente a profundidade em que estavam os mineiros? Então vamos para frente para ver a resolução. Eu não deixei. Volta lá que eu vou ter que fazer. Pronto. Então, aqui a gente vai só substituir. Vamos ver se dá para ver o quadro. Dá para ver o quadro? P de T. Mais embaixo. P de T é igual 110 mais 2 elevado a T. A letra A pergunta, qual é a profundidade? A profundidade do poço vai ser o valor de P.
profundidade do túnel na quinta semana. Então, eu vou trocar o T por 5. Então, vou fazer o quê? Ó? P de T igual a 110 mais 2 à quinta. P de T é igual a 110. 2 à quinta, 32. P de T é igual a 2, 4, 1. 142 metros de profundidade. Tá dando para ver? Vamos à letra B agora. Na mesma função, ele diz: quantas semanas a nova perfuradora precisou para atingir a profundidade em que estavam os mineiros? Vejam bem, considere que após atingir 110 metros, então eu vou substituir aqui, ó. Após atingir 110 metros de escavação, encontrou-se uma camada diferente de rochas e a perfuradora precisou ser trocada por uma nova máquina mais adequada. Quantas semanas a nova perfuradora precisou para atingir a profundidade em que estavam os mineiros? Vamos dizer que os mineiros estavam em 110? E aqui eu preciso desse valor, e eu não estou encontrando esse valor. É 110 mais 2T igual a... Vocês estão encontrando aí o valor em que estava o mineiro? Eu não sei se eu coloquei... faltando alguma coisa nessa questão. Considere que após atingir 110 metros de escavação, encontrou-se uma camada diferente de rochas e a perfuradora precisou ser trocada por uma nova máquina, mais adequada ao trabalho. Considere também que a profundidade da escavação... Eu acho, gente, que está faltando... Oi? 142? Na outra página tem? Eu não estou encontrando. Em cima da letra A? Não. Volta lá, Wesley, por favor. Deve ser isso mesmo. Eu não encontrei. Porque aqui ele quer ter igual a 9. Eu vou substituir só para ver, viu, gente? O valor está faltando aí. 2 a nona. Quanto é 2 a 9? 2 a décima é 1.024. 1.024 dividido por 2 vai dar 512. Então, vai ser 110 mais 512. 622. Então, na questão, no enunciado, está faltando isso aqui, ó. Não sei aonde eu perdi, mas está faltando essa informação, 622. Para eu descobrir a incógnita T. Então, faz de conta que vocês têm lá 622, como é que a gente faz? 2 elevado a T é igual a 622. Aí aqui está 110, menos 110. 2 elevado a T é igual a 512. Aí, o que a gente faz aqui, ó, gente? Toda vez que você tiver uma igualdade, ou seja, uma equação com o expoente aqui, ó, em forma de incógnita, vocês precisam deixar as bases iguais para eliminar a base e encontrar o expoente. Então, o que é que eu faço? Eu pego 512 e faço a decomposição. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Eu posso pegar 512 e escrever na base 2. 2 elevado a T é igual a 2, 512. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 2 a nona. Se você tem as bases iguais, cancela a base e T é igual a 9. Então, vai ser 9 semanas. Vocês me desculpem que no enunciado está faltando a informação. Então, o objetivo aqui é só para mostrar para vocês a equação exponencial. Tira foto. Ok? Pronto, Wesley, vamos tocar o barco.
ver mais uma aplicação. Depois eu mando o material completo, que aí aparece tudo. Olha aí, gente, mais uma aplicação. Estimativa no número de bactérias de uma cultura. Aqui a gente trabalha lá na biologia, ó. A estimativa do número de bactérias de uma cultura pode ser prevista pela função n de t, 1.200 vezes 2, aí elevado a 0,4t, tempo em horas. Após quantas horas nós vamos ter 19.200 bactérias? Da mesma forma que eu estava fazendo aqui. O número de bactérias é o y, 19.200. Você vai igualar 19.200 à equação. Agora, veja. Esse número que está aqui multiplicando, pega o mouse aí, Wesley, por favor. E vai circulando. 1.200, circula ele. 1.200, lá na continha. Na continha. Isso. Esse 1.200, ele está multiplicando 2 elevado a 0,4t. Então, você vai passar ele dividindo o 19.200. Então, aqui ele já mostra na parte de baixo. Isso, ó, 19.200 dividido por 1.200 vai dar 16. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter mais uma equação exponencial. O que é a equação exponencial que eu falei nesse instante? 2 elevado a 0,4t igual a 16. Eu só quero que vocês lembrem disso. Ó, toda sentença matemática que possui uma igualdade e a incógnita está no expoente. O que é que você faz para resolver a equação exponencial? Você deixa as bases iguais. Então, eu vou ficar 2 elevado a 0,4t, 16 na base 2, 2 à quarta. Se está igual às bases, você elimina as bases, trabalha só com os expoentes. 0,4t é igual a 4. T é igual a 4 dividido por 0,4. Aqui, ó, 4 dividido por 0,4. Coloca o zero no quociente com a vírgula e baixa o zero. Né? Aí você vem aqui, ó, 40 por 4, 1. Aí, quando a gente vai fazer esse tipo de conta, você deve igualar as casas decimais. Tem muita gente que faz assim, ó, você tem que igualar as casas decimais primeiro. Se aqui está 0,4, você conta uma casa decimal, iguala as casas e retira a vírgula. Aí você vai ter o quê? 40 dividido para 4, 10. Então, T é igual a 10, horas, 10 horas. Só cuidado com o que faz. Para resolver a equação exponencial, nós precisamos ter as bases iguais, elimina as bases e trabalha só com os expoentes. Tem pergunta no chat? Cadê vocês, gente? Participa aí. Cícera Maria, Diga, meu amor. tu poderia explicar novamente, por favor? Claro que sim. Eu só queria ouvir vocês, gente. Vocês me deixam sozinha. Vamos lá. Toda vez que vocês tiverem uma sentença matemática que tiver uma igualdade, onde a incógnita estiver no expoente, isso aqui é uma equação exponencial. O que vocês têm que fazer? Deixar as bases iguais, elimina a base e trabalha só com os expoentes. Então, aqui eu peguei o 16 e fiz a decomposição, desmanchei o 16. Deu 16 é 2 a 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2. 16. Então, 16 é 2 a 4. Eu estou trocando aqui o 16 por 2 a 4. Para quê? Para eliminar os expoentes. Você elimina os expoentes e trabalha só... Aliás, elimina as bases e trabalha só com os expoentes. Quando eu vou trabalhar com expoente, 0,4t dividido para 4, eu fiz aqui a continha. É como se eu tivesse R$4 para dividir em 40 centavos. Vai dar para 10 pessoas. Wesley, eu peço a você que vá lá no final do slide. Pega a última página onde tem a equação exponencial. Eu vou colocar também aqui o computador para carregar, porque já está pedindo infinito. A última página. Isso. Isso mesmo. Vai lá, na próxima. Decidem a próxima página. Depois dessa daí tem? Isso aí.
Copia essa parte aí, gente, para a gente fazer agora. Meu Deus, a vida de um professor. Em tempo de pandemia. Tem hora que dá vontade até de chorar. Vamos lá, galera, trabalhar! Equação exponencial. Pronto, gente? Posso começar? Tem alguma pergunta aí no chat, gente? Vamos tentar fazer, ó. 2 elevado a 3x é igual a 64. Equação exponencial. Por quê? Sentença matemática que tem uma igualdade e uma incógnita no expoente. O que eu tenho que fazer? Deixar as bases iguais. Pego 64, decupo 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Quem é 64? Na base 2 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta. Então, vai ficar 2 elevado a 3x igual a 2 a sexta. Quando você fizer a decomposição, que deixar suas bases iguais, você vai cancelar a base e trabalhar só com os expoentes. Então, 3x é igual a 6. Aí, agora é uma equação do primeiro grau. Vai ter situação que vai ser a equação do segundo. Vai ter situação que vai ser 2, 3 equações. Então, precisa ficar atento. X é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Eu só queria ouvir vocês me dizendo se entenderam o que eu estou fazendo. Sim, entendi. Ninguém perguntou nada? Por favor, participa, meu povo. Por favor, gente, colabora aí comigo. 3 elevado a 5x mais 34 é igual a 81. Da mesma forma. Graças a Deus. Olha a equação aqui, ó. Tem uma incógnita. O que eu tenho que fazer? Deixar as bases iguais para cancelar as bases. Vai ficar 3 elevado a 5x mais 34. Aí vai desmanchar o 81. Isso aqui já era para vocês saberem. Ó, 81 é um número que não é por 2, que não é par, que é por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Quem é 81 na base 3? 3 elevado a 4. Então, eu vou trocar o 81 por 3 a quarta. Se as minhas bases estão iguais, cancela a base. E mais uma vez eu tenho uma equação do primeiro grau. 5x mais 34 é igual a 4. Aí eu vou resolver a equação e aí é beleza agora. Bora aí, gente. Como é que fica? Vai dizendo. Abre os microfones. Galera. Eita, povo ruim. Não é difícil não, Ramon. Só tem que pegar o jeito da coisa. 5x é igual a 4 menos 34.
5x é igual a menos 30. X é igual a menos 30 dividido por 5, x igual a menos 6. De boa para vocês? Ninguém perguntou nada? Tá bom. Uma próxima. Cuidado, que eu estou dando a definição. Depois eu vou passar para vocês as aplicações, como é que vocês têm que fazer, porque vocês vão ter que se treinarem para as provas externas. Bom? Olha aí, ó. 5 elevado a x mais 1 igual a 125. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou decompor o 125, deixar ele na base 5. 125 por 5 de 5, por 5, 5, por 5, 1. É 5 ao cubo. Então, vai ser 5 elevado a x mais 1. Por que você está fazendo isso, professor? Porque eu tenho uma equação exponencial, ou seja, tem um incógnito no expoente. 5 elevado a 3. Veja que lá no Enem está caindo cerca de 3, 4 questões de função exponencial, viu? Corta as bases iguais. 1, x é 2. E aí, galera? Podemos prosseguir? Volta lá, Wesley, por favor. Na função exponencial, na aplicação. Simone, eu tive muito problema com a internet hoje, durante toda a manhã. Estou comendo um pouquinho da sua aula. Você quer pegar Não, Wesley, na aplicação. Resolução de problemas. Lá em cima. Volta lá, por favor. Mais. Isso. Mais um. Mais um. Esse aí a gente já viu. É o próximo, isso. Não é o próximo. Esse a gente já viu. É para baixo, viu, Wesley? Volta aí. Só mais uma. Pronto. Aí, gente, é a aplicação que vocês vão encontrar nas provas externas. É desse jeitinho aí que vai acontecer para vocês. Não tem outro tipo. Então, ou vocês vão analisar o gráfico, ou vocês vão ter que resolver uma situação como essa. Acidente do reator nuclear de Chernobyl, em 1986, lançou na atmosfera grande quantidade de estrôncio. Ele é radioativo, cuja meia-vida é de 28 anos. Veja que é uma aplicação em química, né? Matemática se relaciona com as outras matérias, é interdisciplinaridade. Supondo que esse isótopo fosse a única contaminação radioativa que o local poderá ser considerado seguro quando essa quantidade de estrôncio se reduzir, por desintegração a 1/6, 1/16 da quantidade parcialmente presente no local. Poderá ser habitado novamente a partir do ano de... Aí está lá ó, o ano para a gente escolher e a função relacionada pela quantidade de estrôncio. Foi dada também a função. N de T é igual a N0, que multiplica 1/2 de T sobre 21. Então, olha só, a minha base é 1/2. Se a base é 1/2, está entre 0 e 1, então é uma função decrescente. Vamos ver como resolver problemas desse tipo? Vamos à próxima página, amor? Wesley? Pronto. Aí tá aí, ó. Como resolver? Ele disse, pelo enunciado, que isso vai acontecer quando tiver 1/16 do valor. Então, a resposta está relacionada a 1/16 do valor inicial. Eu vou trocar a minha função, lá o meu valor do y, por 1/16 da inicial, que eu não conheço, e vou continuar a minha igualdade da minha função.
Observe que nos dois membros vai ter N0, ou seja, N inicial dos dois. Quando tem o mesmo valor dos dois lados, isso aí dá 1. Você pode simplificar, por isso ele cortou o N0 dos dois. Isso, Ângela, muito bom. Corta os dois. Aí a gente vai ter uma igualdade, 1/16 igual a 1 meio, elevado a 1/28. Então, a minha missão aqui agora é deixar minhas bases iguais. Eu já fiz a decomposição com vocês antes de 16, que é 2/4. Então, se 16 é 2/4, 1/4 também não modifica. Deixando minhas bases iguais, 1 meio e 1 meio, o que a gente vai ter? Cancela as bases e vai trabalhar só com os expoentes. Então, vou agora mostrar para vocês no quadro só essa parte aí. Como a gente resolve fração? Vendo que lá no início do ano eu passei para vocês toda a matemática fundamental. Porque isso aí é onde a gente se engancha na hora de fazer essa parte. 4 igual a t sobre 28. Aqui eu tenho o quê, gente? Uma igualdade de fração. E aqui a gente só multiplicar cruzado, a proporçãozinha. Então, t vai ser igual a 4 vezes 28, que dá igual a 112. Então, esse 112 foi o acréscimo. Né? Se estava no ano de 1986, ainda vai precisar de 112 anos, então esse local só poderá ser habitado em 2098. Esta é a aplicação mais forte que vocês podem ter para esse tipo de situação onde tem a aplicação da função exponencial. Até aí, alguém quer perguntar? Por favor, gente, participa. Vamos, terceiro A, terceiro B. É muito importante que a gente tenha integração, que a gente se interaja nessas aulas. Para explicar de novo. Ok. Volta a página, por favor, Ângela. No enunciado, isso. De acordo com o enunciado, vamos resumir tudo. Nós temos uma função exponencial lá embaixo. E de acordo com o enunciado, ele diz que só vai reduzir a quantidade de estrôncio quando ele se desintegrar 1/16 da quantidade inicial. Se eu não conheço a quantidade inicial, é esse N0 aí. Esse N0 é a quantidade inicial. E pela definição, esse lugar só vai poder ser habitado quando essa quantidade de estrôncio se reduzir a 1/16 do inicial. Então, NT é igual a 1/16 do inicial. Vamos voltar lá? Próxima página. Então, se eu sei que NT é 1/16 do inicial, e onde foi que o NO e o NO foi cortado? Foi porque tinha igualdade, eles estavam multiplicando nos... Daí nós vamos ter uma equação exponencial, porque no expoente tem uma incógnita. Então, eu preciso igualar as bases, cancelar as bases iguais e trabalhar só com os expoentes. Olha, uma maneira legal de estudar é depois de tudo isso aqui, quando eu mandar o material para vocês, vocês pegarem essas questões e tentarem responder. Responda e vá lá na questão e olha onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. Esta é a maneira de aprender matemática. Na prática, tem tanta gente mandando para mim resposta final. Tem tanta gente tirando xerox, cópia de resposta para mandar para mim. Isso aí não é aprender matemática. E vocês não estão me enganando. Vocês estão se enganando. Estão se fazendo de bobo. Então, olha só. É preciso deixar as bases iguais, cancelar essas bases, trabalhar só com o expoente. Depois ele disse, ó, precisa de 102 anos para desintegrar esse estrôncio.
Se ele está no ano de 1986, então vai para 2098. No ano de 2098, esse lugar pode ser habitado. Eu fui clara? Posso continuar? Nada? Vai, Wes. Aí vem a definição da equação exponencial, que isso acontece toda vez que o A for maior que zero e diferente de 1, igual a função. Aí vem as propriedades, ó. Se as bases são iguais, cancela as bases, trabalha com os expoentes. Vai, Wes. E aqui ele mostra como a gente resolveu. Eu vou pedir ao Wesley para parar de projetar, aí eu vou mandar para vocês aqui só mais um materialzinho que eu tenho. E daí a gente termina a nossa aula de hoje. Enquanto isso, eu queria ouvir vocês. Gente, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa? Meninos, vocês querem me perguntar alguma coisa? Por mim tá tudo ok, Cícera. Não querem perguntar nada? Tá tudo Ô, ok. Cícera Mas os Maria, colegas do terceiro B que não falaram nada até agora. Diga, meu amor. esse conteúdo Pode que tu tá falar. passando hoje, né, que essa última continha, tu vai passar na prova também? Uhum. Também. Vocês têm uma semana para se aprofundar. Tá? Logaritmo. E depois a trigonometria. Senão a gente não estuda o conteúdo que precisa. A maioria do pessoal que está aqui assistindo a aula quer fazer Enem. Sim ou não? Passar na prova do Enem ou não tem vontade? Vai fazer só por fazer. Gente, por favor, gente, fala aí. Sim, Cícera. Sim, eu quero. É o quê? Perguntou o quê? Ainda a equação exponencial ela não é muito cobrada, então eu não vou passar. Só basta você aprender a equação exponencial e a função exponencial. Eu vou ver se eu consigo projetar para vocês aqui. Espero que sim. Eu vou mandar para vocês lá no Classroom. Acho que não é esse. Vê se vocês conseguem ver aí, gente. A internet deixa. Eu tô enviando. Tô projetando. Dá para ver o material que eu tô mandando? Gente, dá para ver? Pronto. Ainda Olha aí. assim. A função exponencial, definição, qual é a base, depois vem o gráfico da função, bem direitinho. Não está passando? Sim, está passando agora, está mudando. Olha aí, ó. Como traçar um gráfico de uma função. Quando é que ela é crescente? Quando ela é decrescente? Em números reais, negativos. Ela é crescente. Tudo bem? Aí vem as funções, ó. Se as minhas deixar só os expoentes, e aqui eu quero que vocês parem para ver. Essas duas funções, elas se encontram no mesmo ponto, no ponto 1.
Quando é que isso acontece? Olha só. O gráfico de todas as funções exponenciais tem apenas um único ponto em comum, que é o ponto 0 e o 1. Porque toda vez que eu elevo um número a 0, minha resposta dá 1. Então, não importa o tipo de função, sempre ela vai se encontrar aí, se for para traçar no mesmo plano cartesiano. Aí aqui a gente tem, ó, a propriedade operatória. Se por acaso você for comparar um expoente com o outro, as bases podem ser iguais, mas os expoentes, eles sempre vão estar em sentidos contrários. Como assim, professor? Porque toda vez que o meu expoente for negativo, eu devo fazer o inverso da base. Quanto maior o expoente, menor vai ficar a potência. O expoente é grande, a potência, ó, ela vai ficando pequenininha. Se o expoente for pequeno, ela vai ficando grande. Ou seja, é como se comporta o gráfico da função crescente e decrescente. Aí aqui a gente tem a equação exponencial e os exemplos que a gente fez agora. Tudo bem para vocês até aí? Ou tem pergunta? No segundo ano. Não foi vocês que eu convidei? Penso eu que eu convidei. Sim ou não?